Bom, pessoal, bom dia a todos. Desde já eu gostaria de agradecer o convite do professor Luan, né, para participar desse projeto de enfrentamento à Covid-19, com recomendações para a atuação do fisioterapeuta respiratório. E gostaria de me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Meu nome é Tácito Moraes. Atualmente eu sou servidor público estadual do Rio Grande do Norte, mestre em fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorando pela mesma instituição. Sou especialista em saúde coletiva e terapia intensiva adulto e atualmente eu trabalho como fisioterapeuta intensivista adulto e pediátrico aqui no estado também. Então, a proposta de hoje é que a gente converse um pouco sobre ventilação mecânica, né? Sobre seus principais conceitos e aplicações. Eu espero que no final deste vídeo vocês sejam capazes de responder algumas das perguntas que vão ser feitas no decorrer dele. E nós vamos falar um pouco sobre o breve histórico da ventilação, os conceitos-chave, as principais indicações de ventilação mecânica, modos e modalidades, parâmetros e outras informações adicionais, ok? Então, para a gente falar em ventilação mecânica, é interessante que a gente responda a uma pergunta inicial, né, que é como ocorre a ventilação pulmonar natural. Então, é bem óbvio para a maioria dos fisioterapeutas que a ventilação natural ela ocorre graças ao diafragma, que é esse músculo motor principal aí da nossa ventilação, onde muitos alunos têm dúvida a respeito da sua contração e do seu relaxamento. Mas que nada mais é do que o diafragma, quando se contrai, ele é rebaixado e o ar, por consequência de uma pressão negativa que vai ser gerada dentro dos pulmões, ele penetra nas vias aéreas e se distribui pelos pulmões, numa fase que a gente vai chamar de inspiração. Do contrário, no momento de relaxamento, essa cúpula diafragmática ela se alonga e vai subir, e por relaxamento dos próprios componentes elásticos e pulmonares, esse pulmão ele vai recuar na sua área e no seu volume, e esse ar ele vai ser eliminado no processo de expiração. Então, se a gente observa essa figura, nada mais do que isso é o que vai acontecer aí no pulmão desse paciente, né, saudável. Então, esse diafragma ele vai justamente gerar pressão negativa para que essa pressão negativa sugue o ar de dentro para fora da cavidade, de fora para dentro, né, da cavidade torácica, e que esse ar possa ventilar os pulmões. Em situações normais, né, indivíduos rígidos aí saudáveis, o diafragma é um músculo que ele apresenta alta capacidade ventilatória. O que significa isso? O mesmo ele tem uma resistência para trabalhar contra determinadas cargas, né, impostas durante várias horas por dia. Então, o diafragma tem fibras resistentes e ele consegue trabalhar por várias horas por dia contra determinadas cargas ou resistências ao processo de ventilação natural. Então, em algumas condições, situações patológicas, essa carga, como vocês podem ver aqui nesse esquema de balança, ela acaba superando a capacidade diafragmática de trabalhar, e isso gera um certo desequilíbrio, o que torna esse trabalho do diafragma de forma insuficiente ou então incapaz de ventilar esse pulmão, ok? Mas o que é ventilação mecânica? Você já devem estar se perguntando. Então, a ventilação mecânica ela vai ser justamente um recurso terapêutico invasivo ou não invasivo que vai substituir parcialmente ou totalmente a ação do diafragma para ventilar os pulmões. Então, um breve histórico aqui da ventilação mecânica traz que em 1927 foi criado o primeiro ventilador mecânico, né, chamado de pulmão de aço ou Iron Lung, que foi projetado em um laboratório de Harvard. Então, era feita a entrada do paciente numa espécie de câmara, como vocês podem ver na figura, lembra uma cápsula, né?
e o corpo do paciente era todo colocado nessa cápsula porque era gerada uma pressão negativa, ou seja, uma pressão que, de certa forma, sugava a caixa torácica e o ar, então, era também sugado de fora para dentro dos pulmões. Em 1950, houve aí epidemias de poliomielite, né, em todo o mundo, e foram criados, então, os primeiros ventiladores de pressão positiva, né, que era o Iron Chest. Aqui, os ventiladores eles já trabalhavam com a pressão que, no lugar de sugar o ar de fora para dentro, era uma pressão positiva que empurrava esse ar de fora para dentro dos pulmões. Em 57, a gente tem aqui que o engenheiro aeronauta e médico Forrest Bid, ele cria aí o Bismarck 7, né? Que foi o primeiro ventilador mecânico invasivo à pressão, né? Que foi fabricado em larga escala em todo o mundo. Então, o que a gente pode ver é que houve uma evolução tecnológica, onde os ventiladores eles passaram a trabalhar agora com pressão positiva. O que significa isso? Significa que os ventiladores passaram a trabalhar com pressões que empurravam o ar de fora para dentro dos pulmões, e não com pressão negativa, como anteriormente, né, onde esse ar era sugado por uma pressão negativa para dentro dos pulmões. Nas imagens vocês podem ver como era complexa a estruturação aí de uma UTI, os próprios ventiladores mecânicos, né, eles foram reduzindo o seu tamanho até se tornarem o que nós temos hoje. Então, a ventilação mecânica, ela se divide em dois tipos principais. A ventilação mecânica não invasiva, porque ela não vai invadir a integridade física do paciente, certo? Ela vai se dar por uma conexão através de uma máscara facial, na maioria das vezes, como vocês podem ver aqui na imagem. E nós temos a ventilação mecânica invasiva, que ela vai ser realizada por uma conexão que é feita com vias aéreas artificiais, como é o caso do tubo orotraqueal. Então, invasiva porque ela vai invadir a integridade física do meu paciente, ok? Mas o que são vias aéreas artificiais? Então, são próteses de vias aéreas que são feitas com tubos flexíveis que podem ser inseridas pelo nariz, assim chamando de tubo nasotraqueal, ou pela boca, chamando então de tubo orotraqueal, e também essas próteses podem ser inseridas diretamente na traqueia, né? Através de uma cirurgia onde é feito uma estomia, um pequeno orifício, e é colocada uma cânula, que é a chamada cânula de traqueostomia, certo? Então, o nome da prótese é cânula e não traqueostomia. Traqueostomia se refere ao procedimento cirúrgico para abrir aí uma estomia, né, um orifício para colocar essa cânula. Mas, quando indicar a ventilação mecânica, né, o que é que nós temos a respeito disso? A indicação básica para a ventilação mecânica, ela se refere justamente à incapacidade, né, de manter níveis adequados no sangue de oxigênio e CO2 por alguma condição que levou o paciente à insuficiência respiratória aguda, ok? Como é o caso aí no contexto atual do vírus SARS-CoV-19, que leva ou faz uma progressão muito rápido do quadro pulmonar do paciente, né, de uma pneumonia para uma insuficiência respiratória aguda. E uma outra indicação básica para ventilação mecânica invasiva é no caso do insucesso, né, da falha da ventilação não invasiva, daquela que é administrada por meio de máscara. Ou em situações onde aquela ventilação não invasiva por máscara, ela vai ser totalmente contraindicada, como trauma de face, entre outras situações. Entre alguns exemplos aqui de utilização da ventilação mecânica invasiva, nós temos aqui o uso intencional, quando os profissionais médicos eles querem suprimir a respiração intencionalmente, no caso das cirurgias, né? É utilizada também para corrigir a acidose respiratória e hipoxemia, para reduzir o consumo de oxigênio sistêmico e do miocárdio, e para prevenir e tratar atelectasias
e promover o descanso dos músculos em fadiga, no caso diafragma e outra musculatura acessória que possa ser utilizada. Então, indicações absolutas para a ventilação mecânica são a intubação de emergência, no caso da parada cardiorrespiratória, e nós temos também intubações, indicações relativas referentes aos casos de rebaixamento de nível de consciência, alto risco de aspiração, pacientes com obstrução das vias aéreas superiores, arritmias malignas, as encefalopatias, as hemorragias digestivas com instabilidade hemodinâmica, traumas e queimaduras faciais e a não adaptação à ventilação não invasiva, como foi dito anteriormente. Mas quais os componentes e como funciona um ventilador mecânico? Então, falar de componentes de ventilação mecânica é falar inicialmente das válvulas. Então, as válvulas, elas são a base do funcionamento de um ventilador mecânico. Então, nós temos duas válvulas básicas na estrutura de um ventilador mecânico, né, no hardware, a parte física, que são a válvula de fluxo, que quando se abre, ela vai permitir justamente a entrada de um fluxo inspiratório rico em oxigênio, através do ramo inspiratório, até a via aérea artificial e o pulmão do paciente. Como temos também a válvula de exalação, válvula exalatória ou válvula de expiração, que quando aberta, logo após o fechamento da válvula inspiratória, a válvula exalatória aberta vai permitir então a saída daquele ar, que agora já foi feita a troca gasosa, né, rico em dióxido de carbono, que vai ser eliminado. Então, o ventilador é composto basicamente dessas válvulas, de um blender que faz a mistura dos gases, né, oxigênio e outros gases, dos ramos inspiratório e expiratório, de um painel de controle para monitorização de pressões, volumes e alarmes, né, que a gente também chama de interface, as vias condutoras, como já falei, filtros, mais recentemente, né, e umidificadores em ventiladores mais antigos, além da bateria, do suporte desse aparelho. Então, como os gases eles são fornecidos para o ventilador mecânico para que ele possa fornecer isso ao paciente através de fluxo inspiratório? Então, normalmente, pessoal, os ventiladores eles vão estar conectados a uma rede hospitalar, né, indicada nas cores verde e amarela. E essas redes de gases, elas vão estar conectadas ao ventilador através de mangueiras e cada uma vai fornecer, no caso a verde, oxigênio puro e no caso a amarela, uma mistura de gases, entre eles nitrogênio, hidrogênio, entre outros. No ventilador, em um aparelhinho chamado blender, um componente do ventilador, é que vai acontecer a mistura do gás oxigênio com os demais gases que vai ser administrada, oferecida aí para o meu paciente. Então, todo o hospital ele vai estar equipado com essa rede de gases que devem ser ligadas na mesma hora e que devem ser marcados no mesmo nível aqui no fluxômetro, para que o ventilador ele possa funcionar perfeitamente. Nessa imagem, vocês têm acesso aí à evolução das interfaces, né, da plataforma de comunicação, de interação aí entre o ventilador e o profissional fisioterapeuta. Então, vocês percebam que houve aí uma evolução lá desde o BID Mark 7, né, o primeiro ventilador portátil, onde praticamente nesse caso a inspiração e a expiração eram deflagrados manualmente pelo profissional. Então, esse ventilador ele já evoluiu para outros mais portáteis, usados na ventilação de transporte, em ambulâncias, né? Depois houve aí a evolução com mais recursos que foram aparecendo para serem controlados na sua interface. Surgiram, então, os primeiros gráficos em ventiladores mais modernos e, atualmente, nós temos aí os ventiladores que têm recursos de ventilação avançada, que tem um display que aceita a tecnologia touchscreen para que eu possa monitorar e acionar as funções desse ventilador. Então a gente percebe que houve realmente aí uma evolução
nos ventiladores com o passar do tempo. Cada vez mais eles oferecem recursos para que o fisioterapeuta possa estar interagindo com a mecânica pulmonar do paciente, com análise gráfica, com tecnologias cada vez mais apropriadas para essa interação. E nós temos agora para falar sobre grandes conceitos, né? Termos e variáveis que são utilizados em ventilação mecânica e que devem ser conhecidas por todos os estudantes de fisioterapia para que eles dominem, de certa forma, o conhecimento básico de ventilação mecânica. Então, é importante que a gente fale sobre esses conceitos, entenda perfeitamente esses termos para que a gente possa avançar no nosso conhecimento de ventilação mecânica. Então, o primeiro conceito básico da ventilação mecânica é o de ciclo ventilatório, que corresponde justamente a uma janela de tempo onde ocorre a inspiração e a expiração. Então, o ciclo ventilatório ele é composto, vocês aqui estão vendo o gráfico de pressão em função do tempo, pressão no eixo Y e o tempo no eixo X. E o ciclo ventilatório, nesse gráfico, ele é composto por 4 fases. A fase 1, de disparo, onde é deflagrado o início da inspiração desse paciente, vai começar a ocorrer, então, a insuflação. Aqui nós temos a fase 2, que é justamente onde essa pressão inspiratória está insuflando a mistura de gases para dentro do pulmão. Nesse ponto, nós temos a fase 3, que é a fase de ciclagem, que é a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória. Aqui a gente tem o fechamento da válvula inspiratória e nós já temos aqui a abertura da válvula exalatória. E nós vamos observar que há uma queda de pressão, né, nesse nível, nessa fase expiratória, nessa última fase do ciclo, até um certo nível. Mas nós observamos que essa pressão ela não vai zerar, ela não vai encostar na linha do zero. Isso significa o que exatamente? Então, isso significa que vai restar um certo nível de pressão dentro dos alvéolos, ok? Um certo nível de ar, de certa forma, e esse nível de pressão que permanece dentro dos alvéolos é justamente para mantê-los abertos e evitar o seu colabamento após o final da expiração. Então, a essa pressão nós damos o nome de PIP, pressão positiva ao final da expiração. Outros conceitos em ventilação mecânica são o de frequência respiratória, que nada mais é do que a frequência de quantas respirações ou quantas ventilações, quantos ciclos ventilatórios completos eu vou ter durante uma janela de tempo de 60 segundos, que é a minha janela padrão, ok? Então, essa frequência respiratória ela vai variar de acordo com a idade e é dada em respirações por minuto, ou seja, neonatos, recém-nascidos e crianças têm frequências respiratórias mais elevadas. O que significa isso? Eles têm mais ciclos ventilatórios por minuto. Para cada intervalo de 60 segundos, crianças recém-nascidos têm mais ciclos ventilatórios do que um adulto, por exemplo. Então, a janela de tempo nada mais é do que o período padrão de 60 segundos, né, 1 minuto, onde normalmente nós programamos aí o ventilador mecânico ou nós observamos, contamos aí os ciclos ventilatórios de um paciente, né? Lembrando que o ciclo ventilatório inclui uma inspiração completa, seguida por uma expiração completa. E nós temos um conceito ainda aqui, que é a duração do ciclo, que é aquele período gasto, né? Você está observando a frequência respiratória aqui do seu paciente, você vai programar uma frequência no ventilador, mas você quer ver quanto tempo vai durar cada ciclo daquela janela de tempo de 60 segundos. Então, durante 1 minuto, quanto tempo meu paciente vai gastar para realizar completamente uma inspiração e uma expiração? Então, isso é a duração do ciclo. É o período gasto para executar um ciclo completo, com inspiração e expiração, e que vai depender da frequência que nós vamos programar ou da que o paciente faz espontaneamente. E o ciclo, a duração dele é dada em segundos.
Então, se vocês observarem no exemplo de como saber a duração de ciclos ventilatórios, vamos supor que, se eu programo uma frequência respiratória de 18 respirações ou 18 ciclos por minuto no ventilador, ou se essa já é a frequência espontânea do meu paciente, no caso que ele está respirando espontaneamente, para saber a duração de cada ciclo, de cada compartimento desse, eu vou dividir a minha janela de tempo de 60 segundos pela frequência que eu programei ou pela frequência que o paciente vai estar fazendo. Então, nós temos que, dividindo 60 segundos, no caso, por 18, nós vamos ter aí uma duração para cada ciclo de 3,3 segundos, que vai ser o tempo de duração de um ciclo, incluindo a inspiração e a expiração. Então, só abrindo um parêntese, para lembrar a todos de que a inspiração, normalmente, ela tem um tempo menor do que a expiração. Então, essa relação normalmente é de 1:2. A expiração normalmente tem o dobro do tempo. Em algumas situações, como a asma, pode até ser 3 vezes o tempo da inspiração. Ok? Outros parâmetros importantes para serem conhecidos na ventilação são o volume corrente, que é a quantidade de ar que é insuflado durante a inspiração e que é exalado na expiração, e é dado em ml ou em litros. Sempre que a gente for coletar esse dado no ventilador mecânico, ele vai trazer esse dado para a gente através de volume corrente expiratório, porque é considerado todo o volume que entrou, mas que conseguiu sair como volume corrente. Então, sempre considerar o volume corrente expiratório do ventilador. Nós temos ainda pressão positiva, que nada mais é do que a pressão que as moléculas de gás, né, elas exercem empurrando umas às outras para penetrar aí nas vias aéreas e se distribuir nos pulmões. Essas pressões, elas são dadas em centímetros de água. Fluxo, que é a velocidade de insuflação do ar nos pulmões, que pode ser maior ou menor e depende do tempo inspiratório e da pressão, e é dado em litros por minuto. E nós temos a PIP, como já foi mostrado anteriormente no gráfico, né, que é aí uma pressão positiva expiratória final, que é programada para justamente permanecer nos alvéolos pulmonares após a fase de expiração para mantê-los abertos. E como é uma pressão, ela também vai ser dada em centímetros de água. Ok? Fração de oxigênio. Fração de oxigênio é mais um parâmetro de ventilação, mais um parâmetro extremamente importante para a administração dessa terapia, e nada mais é do que a porcentagem, né, de oxigênio que vai ser programada na mistura de gases e que vai ser insuflada nos pulmões, podendo variar de 21% da mistura, que é o oxigênio do ar ambiente, que nós respiramos agora, até 100% da mistura. O que isso significa? Eu posso ofertar apenas oxigênio como gás inspiratório para esse paciente. Então, no momento que eu ajusto essa fração em 100%, eu vou fechar a válvula dos demais gases, né, e vou permitir somente a entrada de oxigênio no pulmão do meu paciente. Então, a fração de oxigênio ela é um parâmetro que deve ser ajustado para o meu paciente. E nós temos também outros conceitos, como o tempo inspiratório, que é o tempo de duração para a fase inspiratória, que deve ser também ajustado e é dado em segundos. Temos a relação INS-EIS, que traz aí uma proporção entre a duração do tempo inspiratório e a duração do tempo expiratório nos ciclos ventilatórios. Ela vai mostrar justamente aquela razão de diferença entre o tempo gasto para inspirar e o tempo gasto para inspirar no ventilador mecânico. E temos também a sensibilidade, né, que é aí o gatilho de comunicação entre o ventilador e o paciente. O que é que significa isso? Então, é o esforço do paciente, né, o drive que o paciente faz para deflagrar o início de uma inspiração. Ele pode ser detectado através de sensores que estão localizados
nos circuitos ou no ventilador mecânico, né, sensores de pressão ou de fluxo. E essa sensibilidade é um ajuste importante, porque quanto menor essa sensibilidade, mais fácil o ventilador ele vai detectar o esforço do paciente e o novo ciclo é disparado. Então, a sensibilidade é um parâmetro que está intrinsecamente relacionado com a questão do disparo, a fase de deflagrar o início da inspiração, do início da insuflação de ar nos pulmões. Nesse exemplo da imagem, vocês podem perceber que nós temos um ventilador mecânico, nós estamos com a barra de programações, onde o fisioterapeuta ele ajustou aqui alguns parâmetros. Então, vocês podem ver que tem uma pressão ajustada de 12 centímetros de água, nós temos um tempo inspiratório de 0,656 segundos, uma relação INSEIS de 1:2, ou seja, a expiração ela vai ter o dobro da duração do tempo inspiratório. Nós temos uma frequência de 35 respirações por minuto aqui pré-ajustada, uma PIP de 6 centímetros de água para permanecer nos alvéolos mesmo ao final da expiração. Temos uma sensibilidade aqui em fluxo de 2 litros por minuto e uma FiO2 aqui por baixo do reflexo, né, de 0,50, que equivale aí a 50% de oxigênio. O que isso significa? Que da mistura de gases que está sendo ofertada para esse pulmão, metade é oxigênio, 50% dessa mistura é de oxigênio, ok? E aqui, pessoal, um outro dado que bem interessante, muito útil a fisioterapeuta, são as curvas, né? Que são geradas aí na tela do nosso ventilador, principalmente aí dos mais modernos. E essas curvas, elas nada mais são do que a representação gráfica do comportamento das variáveis, né? Que eu programo durante a ventilação. Então, nós temos a curva volume e tempo, que vai representar aí o comportamento do volume que entra e sai dos pulmões desse paciente no decorrer do tempo. Nós temos a curva de fluxo, que vai representar o comportamento do fluxo dos gases no decorrer do tempo, né? Nesse paciente, nós temos a curva da pressão, que é a representação gráfica do comportamento dessa pressão no decorrer da ventilação desse paciente, ok? Então, vocês podem ver aqui uma peculiaridade aqui na fase de tempo inspiratório, durante a inspiração, os três gráficos eles vão apresentar um esquema ascendente, então vai ter uma subida. Então isso vai ter um significado que é comum aqui para as três variáveis: volume, fluxo e pressão. Por quê? Porque durante o tempo inspiratório no gráfico de volume, nós vamos ter um aumento no volume de ar dos pulmões. Durante no gráfico de fluxo, durante o tempo inspiratório, nós vamos ter um aumento no fluxo de ar para dentro dos pulmões e nós vamos ter, no mesmo tempo inspiratório, um aumento na pressão de ar, né, dentro desses pulmões. E o inverso, ele também vai ser verdadeiro, porque durante o tempo expiratório, que vocês podem ver aqui, nós vamos ter aí a diminuição desse volume de ar pulmonar, nós vamos ter diminuição do fluxo de ar, fluxo de saída agora no período expiratório, e nós vamos ter também diminuição das pressões dentro da caixa torácica e dos pulmões, que vai acontecer justamente, né, porque o ar ele vai começar a sair, né? O pulmão ele vai desinsuflar. Então essas curvas, principalmente a curva de fluxo, elas são de extrema importância para a análise gráfica do fisioterapeuta que trabalha diariamente com ventilação mecânica. Essa curva ela também me mostra as sincronias quando o paciente ele não está sincrônico com o ventilador, né? Quando cada um está trabalhando aí num sentido oposto, o paciente às vezes quer inspirar e o ventilador está realizando a expiração, então essa curva de fluxo é uma das mais importantes, ok? Mas a curva de pressão, ela também é uma curva bem útil, né? E a curva de volume também. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre as modalidades e os modos ventilatórios, né? Iniciando aí uma segunda parte da nossa aula, ok?